Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 3 de junho de 2021. No Band Cidade, desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a gente faz um programa especial. Vamos falar sobre essa data de Corpus Christi, o que ela significa para a Igreja Católica, qual a simbologia, mas vamos conversar também sobre a relação da pandemia, de todo esse momento delicado que estamos passando e a relação com a fé, com a esperança, com a religiosidade. Nós vamos conversar fazendo uma entrevista especial com o padre Matias Soares. Ele é pároco da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, no bairro de Mirassol, zona sul da capital potiguar. O Band Cidade especial desta quinta-feira começa agora. E a gente abre o Band Cidade de hoje, nessa entrevista especial. Eu tenho a alegria de receber aqui o padre Matias Soares, ele que comanda, que é pároco da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, no bairro de Mirassol, uma paróquia muito tradicional da cidade de Natal. Padre Matias, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Eu agradeço a oportunidade que nos é oferecida para que nós possamos conversar um pouco sobre essa data tão significativa para a vida de todos os católicos, né? Esse momento que é especial e de profunda compenetração de todo o povo de Deus naquilo que é essencial para a vida cristã católica, que é justamente o sacramento da Eucaristia, a presença real de Jesus no corpo e sangue de Cristo. Padre Matias, e eu começo essa nossa conversa falando exatamente sobre isso. Hoje é feriado de Corpus Christi. Que data é essa para o cristão, para a Igreja Católica? Essa é uma data que tem a sua trajetória iniciada no século XIII, mais especificamente no ano de 1264, com a bula do Papa Urbano IV, chamada Transitorus ad Mundo, né? Ou seja, a bula que fala sobre a passagem de Cristo pelo mundo. E é interessante essa terminologia que é utilizada na bula para tratar do seu título, porque justamente já no Antigo Testamento, quando nós falamos acerca da Páscoa, nós a mencionamos como a passagem de Deus pela vida do seu povo, né? Páscoa, a passagem de Deus pela vida do seu povo. E o que é a Eucaristia? O que é o Santíssimo Sacramento? É justamente essa realidade que para nós cristãos católicos tem uma identidade, tem um significado, é uma afirmação de que o mistério da Páscoa de Jesus se torna sempre atual na vida do seu povo, na vida da igreja, da comunidade eclesial. Ou seja, Jesus na Eucaristia continua a passar por a vida do novo povo de Deus. É interessante a gente fazer essa menção acerca desse título da bula do Papa Urbano IV, porque é o único dia do ano em que nós temos a procissão com o Santíssimo Sacramento. Não é? Devotamente, toda a comunidade eclesial, como o Papa tão bem lembra na bula, que vale uma leitura, existe no site da Santa Sé, o texto está em latim, mas nós também podemos encontrar em espanhol. Eu recomendaria àqueles que nos acompanham que fizessem a leitura, porque está ali o significado, né, toda a teologia, todo o embasamento daquilo que a festa de Corpus Christi representa para a Igreja na sua totalidade, para toda a Igreja Católica. E é interessante a gente fazer essa menção porque no século XIII, o próprio sacramento da Eucaristia passava por, digamos assim, questões que eram postas, que até chegavam a colocar em dúvida a presença real de Cristo nesse mistério, né? Um autor desta data, chamado Berengário de Tours, ele, seguindo outras reflexões, principalmente do período patrístico, ele vai querer apresentar que na Eucaristia existe
o símbolo da presença de Jesus, não existe a realidade da presença de Jesus. Então, no decorrer do tempo, essa questão das heresias, essa questão da negação da fé, de elementos da fé, sempre fizeram parte da história do cristianismo. Então, é interessante a bula do Papa porque, de certo qual modo, a partir dela a gente faz a leitura de um contexto, de uma situação eclesial em que a Eucaristia, mesmo sendo colocada como centro da vida da comunidade eclesial, ao mesmo tempo ela era colocada em dúvida acerca do seu verdadeiro significado. Isso vai desembocar um pouco mais na frente, principalmente com a Reforma Protestante. Né? Na Reforma Protestante, Lutero e os reformadores, eles colocarão em xeque também essa questão da presença real de Jesus, principalmente acerca do seu significado sacramental. Né? Se pensa na possibilidade da sua simbologia, se pensa na simbolidade da Eucaristia como uma ceia, mas para a Igreja, essa confirmação daquilo que o Concílio Lateranense IV confirma, diz acerca da Eucaristia, será mais uma vez retomado pelo Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que num dos seus decretos, justamente sobre a Eucaristia, reafirma a presença incruenta, real, mistério da fé por excelência de toda a comunidade eclesial. Né? Então, quando nós, como cristãos católicos, nos encontramos, paramos para celebrar essa data, nós estamos em plena sintonia com aquilo que é identidade da Igreja. Existe um documento do Papa São João Paulo II, chamado Eclésia de Eucaristia, a Igreja que está fundamentada na Eucaristia, que retoma toda uma teologia, principalmente aí do período moderno, da renovação da teologia católica especificamente, em que vai apresentar a Igreja como o corpo místico de Cristo e a Eucaristia, né, tendo como parâmetro umas reflexões de um grande autor jesuíta chamado Henri de Lubac, que vai dizer, mais uma vez, reafirmar que a Igreja ela tem o seu sustentáculo na Eucaristia, retomando toda a teologia dos padres da Igreja. Então veja que é um percurso histórico. É um percurso histórico com questionamentos e com reafirmações constantes. Ou seja, a Igreja, no decorrer do tempo, ela sempre esteve condicionada aos elementos culturais, né, porque a cultura é um canal pelo qual o Evangelho ele passa, ele é anunciado, mas os elementos que nós cristãos católicos chamamos, esses elementos constitutivos da realidade da Igreja sempre foram colocados em xeque. Isso não vai ser diferente da própria realidade da Eucaristia, sobre a Eucaristia. Né? Então, a festa de Corpus Christi, ela tem essa dupla finalidade. Um primeiro aspecto é a confirmação do que é a Eucaristia para a vida da Igreja, para todos nós que somos cristãos católicos. O segundo aspecto, e aqui eu acho que em síntese fica a mensagem que, sim, penso eu, a preocupação, a intenção desse programa, desse momento, é dizer e dar um testemunho público, né, público, da fé que o povo de Deus tem na Eucaristia. Então, essas duas questões que estão na síntese da bula do Papa Urbano IV, o Papa Urbano IV, sobre a instituição do dia de Corpus Christi, do dia do corpo de Deus ou do dia do corpo de Cristo. Padre Matias, e a adoração ao Santíssimo? Algo que parece muito sagrado para os católicos, para a Igreja Católica de uma forma geral, uma adoração que aconteceu no decorrer do dia de hoje e em outras datas excepcionais. Qual a simbologia disso, Padre Matias? Uma excelente pergunta, ótima pergunta você trazer essa questão, porque ao mesmo tempo que eu quero responder ao seu questionamento, eu quero também trazer uma preocupação, que eu diria hoje, talvez seja uma preocupação pastoral. Nós precisamos dar o lugar que a adoração ao Santíssimo Sacramento tem e colocá-lo no seu posto próprio. Em que sentido? A Eucaristia, para nós cristãos,
é a realidade, é o mistério da fé, o Mysterium Fidei, como o Papa Paulo VI nos lembrou, Mysterium Fidei, mistério da fé. E a adoração, ela precisa ser tratada como um momento no qual nós cristãos nos voltamos fora da celebração eucarística para testificar, testemunhar o reconhecimento dessa presença real de Jesus. Com a modernidade, ou a gente poderia usar aqui a terminologia pós-modernidade, nós vamos encontrando necessidades, principalmente no campo da espiritualidade. No campo da espiritualidade, se você vai hoje a uma livraria, você vai encontrar lá várias instantes de livros que falam sobre o tema da espiritualidade, ou espiritualismos. Mas você vai encontrar várias orientações que dizem sobre espiritualidades. A espiritualidade cristã, na pós-modernidade, é mais uma espiritualidade. Por isso que nós, cristãos católicos, devemos ter muita clareza daquilo que significou, principalmente depois da Reforma Protestante, com o Concílio de Trento, a abertura da igreja para que nós pudéssemos fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Ela é uma oportunidade para que, de fato, Jesus seja reconhecido, mas não tratado para o fortalecimento de espiritualismos mais ligados a emotividades do que a uma consciência da presença real de Jesus na Eucaristia. Não sei se estou me fazendo entender, no sentido de que... O real sentido daquela exposição. Daquela exposição. Ou seja, as pessoas procuram o sacramento, reconhecem, mas tratam como se fosse uma oportunidade para um preenchimento das emotividades, das questões dos sofrimentos, das angústias, que o homem moderno, especificamente o homem pós-moderno, com as várias instigações pela necessidade de consumismo, pelos problemas sociais, né, pelos problemas econômicos e ainda mais pelos problemas psicoafetivos, né, que o mundo de hoje está nos apresentando, às vezes se aproximam da Eucaristia como esse instrumento que nos acalenta, que nos dá um conforto imediato. Ao mesmo tempo que isso pode ser significativo como um canal, como um meio para que nós possamos conscientizar as pessoas acerca do real sentido da Eucaristia, se isso não for trabalhado, a Eucaristia pode ser pensada e pode ser contemplada ou vista como mais uma realidade que vai preencher os anseios imediatos da condição humana. Isso é uma preocupação pastoral, que alguns que pensam a questão da teologia do sacramento, da necessidade de um aprofundamento acerca da própria dinâmica sacramental da igreja, não é? O sacramento tratado realmente como lugar de encontro com Deus, como lugar de encontro com Jesus, como um canal da graça, mas não simplesmente como algo que traz para mim uma satisfação imediata para os meus sofrimentos passageiros. Ou seja, existe uma dimensão presencial, o reconhecimento presencial, mas existe uma dimensão futura, ou seja, ali com Jesus, diante de Jesus, eu tenho que ter a certeza de que estou contemplando o mistério de Deus presente na Santíssima Eucaristia. Padre Matias Soares, convido o senhor a continuar conosco, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco eu vou querer saber qual é a relação, onde é que se fundem, onde é que se chocam a fé com esse momento tão delicado que estamos vivendo da pandemia da Covid-19. O Band Cidade faz um rápido intervalo, em 1 minuto estaremos de volta nessa entrevista especial com o Padre Matias Soares. Em 1 minuto eu lhe aguardo. De volta com o nosso Band Cidade especial desta quinta-feira, onde a gente faz uma entrevista com o Padre Matias Soares. Padre Matias, a pergunta que eu deixei no bloco passado foi: como é que o senhor está vendo a relação da fé
no contexto da pandemia da Covid-19, desse momento dramático que todos nós estamos vivendo, esse momento dramático leva as pessoas a desenvolverem mais sua fé ou a se rebelarem pela realidade de tristeza que a gente vive? Eu acredito que se a gente mais uma vez retoma a questão histórica, e ela é necessária para a gente ver que no decorrer da história no Ocidente, especificamente nessa relação com o cristianismo, porque eu falo a partir de um paradigma, né, como sacerdote, como alguém que tem uma formação na área de teologia, no período das grandes pestes, dos grandes sofrimentos, de guerras, e aqui me vem em mente, para a gente fazer um link com essa questão da pandemia, o que a humanidade viveu, principalmente nós no Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial. Houve uma grande crise da falta de esperança da sociedade, das pessoas que viveram aquela experiência das guerras e, consequentemente, novos paradigmas começaram a surgir, principalmente acerca desse tema da esperança, sobre o qual você coloca, o tema da fé e o tema da esperança. Sim. O próprio drama do ateísmo, né? O Papa Bento XVI, emérito, quando foi a Auschwitz, ele, diante de toda a situação dramática da existência do mal naquele contexto, no campo de concentração, Sim. Auschwitz, um campo de concentração, da Segunda Guerra Mundial, campo nazista, ele se questionou, onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? Esse questionamento do então Papa Bento XVI é um questionamento feito a partir da teologia, mas que encontra ressonância nos grandes teólogos modernos, contemporâneos, católicos, luteranos, mas também em outros que pensaram o problema do mal a partir da filosofia e da literatura. Aqui a gente lembra Dostoiévski, se a gente lê um pouco da literatura russa, esse questionamento é feito porque o sofrimento de tantas crianças diante dessa situação, onde é que está Deus? Os próprios filósofos da suspeita, chamados filósofos das suspeitas por um outro filósofo cristão chamado Paul Ricoeur, dentre eles Karl Marx, Freud, Nietzsche, que falaram de Deus a partir de uma perspectiva econômica, social, política, psicanalítica, mas também literária. Aqui a gente lembra de Camus, que tem uma obra que está sendo muito lida na atualmente, cujo título é A Peste, né? A Peste, que nos apresentam, esses autores, nos colocam, tanto de uma perspectiva teológica como de uma perspectiva ateia ou agnóstica, essas questões acerca da presença de Deus. Como é que Deus age? A providência divina está distante? Onde é que o ser humano, qual é a responsabilidade do ser humano, no caso aqui a Segunda Guerra Mundial, mas onde é que entra Deus? E isso foi respondido, interessante, posto no Concílio Vaticano II, que é um grande encontro da Igreja que aconteceu dos anos 62 a 65, num documento chamado Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças. Nos números 19 ao 21 desse documento da Igreja, que eu recomendo para aqueles que se interessem, têm essa preocupação, Sim. Essa pergunta que você traz, ela é muito atual porque muitas pessoas nesse período se tornaram ateias, indiferentes a Deus, porque diante do mal não encontraram uma resposta aplausível, racional, do porquê Deus não agia. E aí nós cristãos somos chamados a dar uma resposta a partir da experiência da cruz, do mistério da Páscoa. Eu não colocaria só do mistério da cruz, porque essa teologia da cruz, ela está muito ligada principalmente a uma teologia luterana, que não está muito de acordo com aquilo que a igreja propõe, que a igreja pensa, mas uma perspectiva mais
da realidade da Páscoa na sua integralidade, ou seja, a nossa condição humana ela é marcada por sofrimentos, e aí entra a questão da peste. Sim. A humanidade vive nesse momento esse drama, que para alguns é uma oportunidade do aprofundamento da fé, e por isso eu lembrei em um primeiro momento, nós temos que aprofundar o significado do que é ter fé, do que é espiritualidade cristã nesse momento da história. A partir do reconhecimento do que é a Eucaristia, a festa de Corpus Christi, cuja hoje celebrado hoje, então a gente precisa aprofundar esse significado. A dimensão do sofrimento, que faz parte da nossa condição humana, o sofrimento é algo que faz parte da nossa situação humana. Mas a partir do mistério de Cristo, pascalizado, é sempre uma oportunidade de passagem de morte para a vida, de sofrimento para a alegria. Por quê? Porque Cristo, ele vencendo o pecado, e a categoria pecado ela é muito interessante, ela é uma categoria religiosa, mas se você vai às outras áreas do conhecimento, todos se questionam sobre o problema do mal, mas nenhum deles dá uma resposta acerca do problema do mal. Colocam o mal como sofrimento, dizem que nós nascemos para morrer, outros dizem que fazem afirmações que depois que tudo é matéria, nós partiremos, tudo é átomo, hoje se fala até de física quântica, mas não mais só de átomo. Mas para nós cristãos existe a Páscoa, ou seja, a passagem de Deus pelas nossas vidas, uma passagem em Cristo Jesus que não nos deixa numa situação de morte, mas nos leva para uma situação de vida, e vida plena. Então, num período de pandemia, nesse momento da história, nós como cristãos somos chamados a mais uma vez aprofundarmos, nós precisamos aprofundar como cristãos, antes de tudo o significado da Páscoa, o significado da Eucaristia para nós, que é a atualização do mistério da Páscoa de Jesus, sempre agindo na vida da comunidade. Padre Matias, e quando a gente fala sobre pandemia, nessa entrevista, ouvindo o senhor falar, assistindo o senhor falar agora, eu me lembro de uma experiência que o senhor mesmo passou. O senhor, para os nossos telespectadores que não sabem, o senhor foi vítima da Covid-19, o senhor passou mais de 30 dias entubado. Exato. Qual a experiência que o senhor traz desse período de mais de 60 dias hospitalizado e sendo mais de 30 entubado? Me permita dizer algo, mais uma vez, eu também, nesse momento, me questionei sobre a presença de Deus. Para aqueles que estão nos acompanhando, um padre dizer isso, sim, mas isso para dizer que a nossa fé é uma experiência que é testada constantemente. Eu fiquei quase 2 meses internado, desses 2 meses, 39 desacordado, inconsciente, 36 dias entubados, foram 36 dias entubados. E é interessante como, nessa minha experiência, eu vivi uma profunda situação de sofrimento. Eu posso dizer aqui, enfaticamente, e com conhecimento de causa, sim, que eu nunca sofri tanto em minha vida. A Covid não é uma doencinha qualquer. Então eu vivi um verdadeiro calvário, em que eu também me questionei, Deus, por que tanto sofrimento? Eu me lembro disso. Eu me questionei, por que, meu Deus, tanto sofrimento? A tal ponto que em determinado momento eu fui tentado a desejar a morte. É interessante eu dizer isso para você, partilhar isso como um testemunho, sim, para aqueles que estão nos acompanhando. Eu, na minha situação, naquele momento, eu estava certo que estava morto. Eu estava certo que estava morto. Eu já partilhei essa experiência na igreja, por onde passei. Eu estava certo que estava morto. E, quando vivi a situação em que percebi que não estava morto, foi quando uma enfermeira, lá na policlínica, com a imagem de Nossa Senhora, essa enfermeira é filha de uma paroquiana, da nossa paróquia de Santo Afonso, que tinha um cuidado muito especial para comigo.
e ela com a imagem de Nossa Senhora me disse, Padre Matias, reaja, eu nunca esqueci isso, fico todo... Emocionante, Padre Matias. Reaja porque na paróquia está tendo um cerco de Jericó, os paroquianos estão rezando pelo Senhor. E eu acredito que você acompanhou, como outras pessoas, a comoção de, a partir da nossa paróquia, quantos testemunhos de oração, de unidade da comunidade. Eu recebi até um bilhete do Papa Francisco. Lembra que, não sei, foi bem noticiado. O Padre Flavinho, que é da nossa arquidiocese, está lá em Roma, trabalha na Basílica, teve acesso e ele mandou um bilhete ao Papa Francisco. Eu quero até dizer para aqueles que nos acompanham que nós tivemos recentemente essa polêmica, né, do Papa Francisco, de um modo muito fraterno, jocoso e espirituoso, mas o Papa Francisco mandou esse bilhete dizendo que estava rezando por mim. Então, Ana, eu também me questionei sobre essa questão do mal, da esperança. Em um determinado momento eu perdi também a esperança, mas trago também esse testemunho, esse outro testemunho, que a partir da experiência de fé, vejo alguém com a imagem de Nossa Senhora que trouxe para mim uma palavra de conforto, e naquele momento eu percebi que eu não estava morto, e que eu tinha que lutar para continuar a viver. E a partir daí foi a minha melhora constante. Tive muitos momentos de ansiedade. A madrugada na UTI é horrível. Ninguém tem ideia do que é uma madrugada na UTI. E quem tem Covid, a gente fica isolado. Os médicos e enfermeiros entram todos bem ornamentados com suas vestimentas próprias, indumentárias próprias, para evitar também serem contaminados, e a gente fica isolado, completamente isolado. Então, sem uma experiência de fé no momento desses, eu estou me referindo à Covid, mas parece que o tempo está se esgotando, mas por favor, vou só terminar. Por favor, Padre Matias. É só dizer que se uma experiência de fé diante do sofrimento, o ser humano vive uma tristeza tremenda. Porque no momento de sofrimento, de profundo sofrimento, quando você tem fé, você pode falar com Deus. Padre Matias Soares, agradeço muito a presença do senhor e, sobretudo, esse compartilhamento do testemunho de uma pessoa que tem muita fé e está aqui conosco. A gente se alegra de ter o senhor aqui. Muito obrigada, Padre Matias. E saiba que eu estava nessa lista de milhares de pessoas que rezavam pela recuperação do senhor. Muito obrigada. Então, eu que agradeço a oportunidade da gente poder trazer para a comunidade uma palavra sobre a festa de Corpus Christi, como também essa palavra sobre essa relação entre o mal, a esperança e a presença de Deus em nossas vidas. Obrigada, Padre Matias. Boa noite para você. Até amanhã.